Salmo de número 46, do verso 1 ao verso 11. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumulteiem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe um termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Famílias vivendo num mundo em crise. Você pode repetir junto comigo? Famílias vivendo num mundo em crise. Amém? Glória a Deus. A Bíblia, ela menciona pelo menos 5 palavras que traduzem o significado de mundo. Pelo menos 5 significados de mundo a Bíblia traz. Tem uma palavra que é Tebel. Essa palavra faz referência à terra fértil e que é habitada. Está lá no Salmo 33, verso 8. Há uma outra palavra que é Eretz, que significa, que está lá em Gênesis 1, verso 1, é a própria terra em si. Há uma outra palavra que faz referência a mundo, que é a palavra cosmos, que tem mais um sentido de ordem, né? Está lá em João 1, verso 9. Há uma quarta palavra que é aion, que fala da duração da vida e da eternidade. Encontramos essa palavra em Mateus, capítulo 13, verso 49. E há uma quinta palavra, que é oikomene, que fala do mundo habitado, e faz uma referência ao Império Romano. Está lá em Mateus 24, 14. Encontramos essa palavra também em Atos 17, o verso 6. A Bíblia define mundo dessas maneiras, dessas formas. E eu gostaria de dar uma definição o mais simples possível da palavra crise, né? Crise, em suma, é falta de estabilidade. Crise é desequilíbrio em alguma área da nossa vida. Houve um abalo emocional, um desequilíbrio, tem crise ali. Houve um problema na finança, tem ali uma crise. Não é isso? Então, em suma, crise é falta de estabilidade. E no meio de tudo isso está a família, né? Estamos nós e nossas respectivas famílias. E por fim, como a família superará este quadro de crise?
fazendo de Deus o centro da sua vida. Nos versos 4 e 5, o salmista diz assim, olha que coisa linda, talvez um dos trechos mais bonitos da Bíblia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Em tempos de crise, faça de Deus o centro da sua vida. Que a centralidade da sua vida esteja em Deus. Porque o salmista está dizendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aí a gente pode pensar, legal, tem um rio que corta a cidade de Jerusalém, a cidade de Deus, né? A capital da adoração. Tem um rio que cruza essa cidade e alegra a cidade. Não há. Não há nenhum rio que corte Jerusalém. Não há nenhum rio que passe por Jerusalém de ponta a ponta. Mas continua valendo a palavra. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus é a minha, a sua vida. A cidade de Deus, morada do Altíssimo, templo de Deus, é a minha, a sua vida. E o rio que alegra essa cidade é o rio do Espírito, que está em mim, que está em você, e que daí ele não sai, mesmo que esteja tudo desmoronando, pegando fogo à nossa volta, mas ele está ali, esse rio está cruzando a cidade, o meu e o seu coração, a minha e a sua mente, trazendo alegria para nós, Deus no meio de nós, nos ajudando, de maneira que jamais seremos abalados. Jamais seremos. Pastor, mas você falou que o mundo está em crise, que crise é falta de estabilidade. Eu sei, mas Deus está no meio de nós. Deus está aqui no meio da igreja nessa manhã. Deus está no meio e dentro da sua casa. Deus, como o rio que alegra a cidade, está no meio da sua família. Você pode dizer glória a Deus? Deus está no meio dessa situação que está esgotando a minha e a sua força nessa hora. O rio que alegra a cidade de Deus, ele não secou, não. Seu fluxo continua normal. A sua nascente continua brotando água cristalina. E no meio dessa crise, passando pelo meio de nós. Aí tem crise na igreja, aí tem crise no casamento, aí tem crise na convivência com os filhos, aí tem crise lá no trabalho. Meu Deus, que tanta crise. Mas o rio de Deus percorre o meu, o seu interior. É uma realidade incontestável para trazer ordem em meio à desordem.